Se você já passou pela experiência de comprar um vasinho de manjericão lindo, verde e extremamente perfumado no supermercado, apenas para vê-lo murchar e morrer em menos de uma semana dentro da sua cozinha, saiba que você não está sozinho. Esse é, provavelmente, o maior motivo de frustração para quem tenta começar uma horta em casa. O manjericão parece ser uma planta que desiste da vida sem motivo aparente. Mas a verdade é que existe uma explicação lógica e técnica para esse colapso. O que a maioria das pessoas não sabe é que aquele vaso que você compra não é uma única planta, mas sim dezenas de mudas espremidas em um espaço minúsculo, lutando por sobrevivência desde o primeiro dia. Hoje, eu vou te revelar os 3 métodos infalíveis para que o seu manjericão não morra nunca mais e se transforme em um arbusto gigante e produtivo. Mas preste muita atenção ao 4º bloco deste vídeo, porque lá eu vou te mostrar a poda de sobrevivência. Se você não souber o ponto exato de cortar a sua planta, ela vai florescer, gastar toda a energia e morrer em seguida, por exaustão natural. E você vai achar que o erro foi seu. Antes de revelarmos o primeiro método para salvar o seu tempero, eu quero te fazer um convite. Se você está cansado de gastar dinheiro com mudas que morrem e quer realmente dominar a arte de cultivar o seu próprio alimento com autonomia e sem mistérios, inscreva-se no canal agora. Ao fazer parte da nossa comunidade, você garante que terá o conhecimento certo para cada fase do seu cultivo, transformando o seu dedo podre em dedo verde de uma vez por todas. E já aproveita e me conta aqui nos comentários. Quantas vezes você já tentou ter um pé de manjericão e ele morreu? Ele murchou de repente ou as folhas começaram a ficar pretas? Escreve aqui, porque eu quero entender qual desses 3 métodos será o mais importante para você hoje. O grande segredo para o manjericão durar anos é entender que ele é uma planta de ciclos intensos. Ele precisa de luz, calor e, acima de tudo, espaço para respirar. O que chamamos de morte súbita do manjericão é, na maioria das vezes, um sufocamento das raízes combinado com um solo que não foi feito para durar. Aquela terra preta e leve que vem nos vasos de mercado é turfa pura, excelente para transporte, mas péssima para manter a planta viva por muito tempo em uma casa comum. Se você continuar tratando o seu manjericão como uma planta decorativa de balcão, ele vai morrer todas as vezes. No próximo bloco, nós vamos abrir o método 1, que é a engenharia de raiz. Eu vou te mostrar como desmembrar esse bloco de mudas sufocadas e dar a elas a fundação necessária para que elas sobrevivam ao choque de sair da estufa e entrar na sua casa. Se suas plantas estão amarelas e fracas, você está errando o básico. Ou se seu gato faz xixi nas suas plantas e você não sabe o que fazer. Escaneie o QR Code e domine o método completo para colher alimentos frescos o ano todo, direto da sua cozinha. Vou deixar apenas 2 minutos o QR Code. Vamos salvar o seu manjericão agora no bloco 2. O primeiro grande erro que cometemos é acreditar que aquele vaso de mercado contém apenas uma planta de manjericão. Se você olhar de perto, vai perceber que existem 15, 20 ou até 30 mudinhas competindo pelo mesmo centímetro quadrado de terra. Na estufa onde foram produzidos, elas recebem luz artificial e fertilizantes líquidos a cada hora para ficarem bonitas para a venda. Mas no momento em que chegam na sua casa, essa ajuda acaba. O resultado é uma guerra subterrânea onde as raízes se enrolam e se estrangulam, impedindo a absorção de oxigênio. Para o seu manjericão não morrer mais, o método 1 exige que você faça uma intervenção imediata, chamada engenharia de raiz. Você precisa retirar a planta do vaso original e, com muita delicadeza, mergulhar esse torrão em uma bacia com água. Ao fazer isso, a terra vai se soltar e você conseguirá separar as mudas sem quebrar as raízes finas. O segredo é selecionar as 3 ou 4 mudas mais fortes e descartar ou consumir as menores. Cada uma dessas mudas sobreviventes precisa de um vaso de
no mínimo 2 a 3 litros para se desenvolver. Mas não é qualquer terra que vai salvá-las. Aquele solo de turfa que veio do mercado é leve demais e seca rápido demais. Você precisa preparar uma mistura de terra vegetal rica em matéria orgânica, como humus de minhoca, e adicionar uma parte de areia ou perlita para garantir a drenagem. O manjericão ama ter os pés úmidos, mas odeia ter as raízes afogadas. Se a água ficar parada no fundo do vaso, as raízes apodrecem em questão de 48 horas, e é aí que as folhas começam a ficar pretas e caem. Outro ponto crucial nessa fase de transplante é a iluminação. Muita gente coloca o manjericão recém-comprado direto no sol forte, pensando que, por ser uma planta mediterrânea, ela vai adorar. Errado. Aquela planta viveu a vida inteira protegida em uma estufa com sombra controlada. Se você a expuser ao sol de meio-dia, logo após o transplante, ela vai murchar e não vai voltar mais. O segredo é deixá-la em um local com claridade intensa, mas sem sol direto, por uns 3 ou 4 dias, até que as raízes se estabeleçam no novo solo. Esse período de adaptação é o que separa o sucesso do fracasso total. Depois que você deu espaço e o solo correto, você resolveu o problema estrutural. Agora, precisamos ajustar o combustível. O manjericão tem uma forma muito específica de beber água, e se você molhar as folhas ou errar o horário, vai atrair fungos que destroem a planta de dentro para fora. No próximo bloco, eu vou te ensinar o método 2, que foca na fisiologia da rega. Existe uma técnica de rega pela base que faz com que a planta se sinta em um ambiente nativo e evita o mofo que mata o caule. Vamos entender como hidratar seu manjericão da forma correta no bloco 3. Se você já separou as mudas e deu a elas um solo de qualidade, agora você precisa dominar o equilíbrio da água. O manjericão é uma planta dramática. Se faltar água, ele murcha completamente em poucas horas. Se sobrar, ele apodrece silenciosamente. O grande erro que mata o manjericão em apartamentos e cozinhas é a rega por cima, molhando as folhas e o centro da planta. As folhas do manjericão são sensíveis e possuem uma textura que retém a umidade. Quando você molha a folhagem, especialmente no final do dia, você cria o ambiente perfeito para o surgimento de fungos como o míldio, que deixa as folhas com manchas escuras e um aspecto de sujeira por baixo. Para que seu manjericão não morra mais, você deve adotar a rega pela base. A técnica é simples, mas muda tudo. Você deve colocar a água diretamente na terra. Ou melhor ainda, utilizar o método da imersão ou pratinho por apenas 15 minutos. Quando você coloca água no pratinho embaixo do vaso, a terra suga a umidade por capilaridade, garantindo que as raízes mais profundas sejam hidratadas sem encharcar o colo da planta, que é a região onde o caule encontra a terra. É nessa região que o manjericão costuma sofrer com o fungo Rhizoctonia, que causa o famoso tombamento, onde o caule fica marrom, afina e a planta cai como se tivesse sido cortada. Mas como saber a hora exata de regar? Esqueça cronogramas fixos de regar dia sim, dia não. O clima muda, a umidade do ar varia e sua planta sente isso. O método 2 exige que você use o teste do dedo. Coloque o dedo na terra, a cerca de 2 centímetros de profundidade. Se o dedo sair limpo e a terra parecer seca, regue abundantemente até a água sair pelos furos de drenagem. Se a terra ainda estiver úmida e grudar no dedo, não molhe. O manjericão precisa desse ciclo de umidade seguido de uma leve secagem para que as raízes busquem oxigênio. Solo constantemente encharcado é solo sem ar, e sem ar, as raízes morrem sufocadas. Outra dica de ouro deste método: sempre regue o seu manjericão pela manhã. Isso garante que, caso alguma gota caia nas folhas, ela tenha o dia todo para evaporar com a luz do sol. Regar à noite é um convite para doenças fúngicas e lesmas.
Agora, se você já tem a planta no espaço certo e está acertando na rega, você resolveu a sobrevivência imediata. Mas o manjericão tem uma armadilha biológica programada no DNA dele. Assim que ele se sente bem, ele quer florescer. E é aqui que a maioria das pessoas perde a planta de vez. No próximo bloco, eu vou te mostrar o método 3, o mais importante de todos, que é o segredo da poda de longevidade. Eu vou te mostrar onde exatamente cortar para que sua planta viva anos e não apenas semanas. Vamos para o bloco 4. Com certeza, este é o ponto alto do vídeo, onde entregamos o conhecimento que realmente faz a planta durar anos. O foco aqui é explicar que a flor, para o manjericão, é um sinal de fim de linha, e como a nossa intervenção impede esse encerramento biológico. Aqui está o bloco 4. Bloco 4. Método 3. O segredo da poda de longevidade e a interrupção do ciclo. Se você seguiu os 2 primeiros métodos, seu manjericão agora está forte, bem hidratado e crescendo rápido. Mas é exatamente aqui que mora o perigo. O manjericão é uma planta anual, o que significa que, no código genético dele, o objetivo de vida é crescer, florescer, dar sementes e morrer. Assim que a planta atinge um certo nível de maturidade, ela começa a lançar um pendão floral no topo. Muitas pessoas acham as flores lindas e as deixam crescer, sem saber que esse é o beijo da morte, para o tempero. Quando as flores surgem, a planta direciona toda a sua energia, óleos essenciais e nutrientes para a reprodução. O resultado? As folhas perdem o sabor, ficam amargas, endurecem e assim que as sementes secam, a planta simplesmente desiste e morre. O método 3 é a nossa intervenção estratégica, a poda de topo. O segredo não é apenas tirar as flores quando elas aparecem, mas sim nunca deixar que elas cheguem a se formar. Para que seu manjericão não morre mais, você precisa aprender a fazer a poda de ramificação. Olhe para o caule principal da sua planta. Você verá que, de cada nó, onde saem as folhas grandes, nascem 2 brotinhos minúsculos nas axilas. O pulo do gato é cortar o topo da planta exatamente acima desse nó. Quando você remove a gema apical, a ponta do crescimento, você quebra a dominância hormonal da planta. Em vez de crescer para cima para dar flor, ela entende que precisa crescer para os lados. Aquele galho que você cortou se transformará em 2 novos galhos fortes. Repetir esse processo é o que transforma uma mudinha magra de supermercado em um arbusto gigante e denso. Cada vez que você poda, a planta rejuvenesce. É como se você estivesse resetando o relógio biológico dela, forçando-a a permanecer na fase de juventude e produção de folhas suculentas por muito mais tempo. Se você deixar o seu manjericão crescer sem poda, ele se tornará uma planta alta, lenhosa e sem vida na base. Com a poda correta, você terá uma produção infinita de folhas ricas em óleos essenciais, com aquele perfume que invade a cozinha. Mas atenção! Existe uma forma correta de colher essas folhas para não estressar a planta. Nunca arranque apenas as folhas maiores da parte de baixo. São elas que fazem a fábrica de energia para o resto do arbusto. No nosso 5º e último bloco, eu vou te mostrar como fazer a colheita técnica que estimula novos brotos e como manter esse ciclo de saúde para que você nunca mais precise comprar um vaso de manjericão na vida. Vamos fechar esse protocolo de mestre agora no bloco 5. Agora que você dominou a engenharia da raiz, a precisão da rega e o segredo da poda, você precisa aprender a colher. Parece algo simples, mas a maioria das pessoas assalta o manjericão, arrancando as folhas maiores e mais baixas, porque são as que parecem mais bonitas. Isso é um erro estratégico. As folhas da base são as maiores placas de captação solar da planta. Se você as retira, você tira a bateria do seu manjericão. A colheita correta deve ser feita sempre por cima, aproveitando o momento da poda que aprendemos no bloco anterior. Ao colher os topos, você retira o ingrediente para o seu molho
e, ao mesmo tempo, estimula a planta a dobrar de tamanho. É o único sistema onde, quanto mais você consome, mais a planta produz. Para manter esse ciclo de saúde infinita, você precisa de uma manutenção nutricional básica. O manjericão é uma erva que come muito, pois produz muita folhagem em pouco tempo. Uma vez por mês, adicione uma colher de humus de minhoca ou um pouco de fertilizante orgânico rico em nitrogênio na superfície do vaso. Isso vai garantir que as folhas continuem com aquele verde profundo e não comecem a amarelar por falta de comida. Lembre-se também de que o manjericão ama a luz. Se ele estiver em um local com menos de 4 horas de sol direto, ele vai começar a esticar os galhos, ficando fraco e sem aroma. O sol é o que fabrica os óleos essenciais que dão o sabor característico da planta. Se você seguir esses 3 métodos, separar as mudas do mercado, regar pela base sem molhar as folhas e podar os pendões florais antes que eles cresçam, eu te garanto, o seu manjericão nunca mais vai morrer. Você sairá do ciclo de desperdício dos supermercados e entrará no ciclo da abundância da sua própria horta. Não existe nada mais gratificante do que estar cozinhando e poder esticar a mão para colher uma erva que você mesmo cuidou, sabendo exatamente o que foi usado no cultivo. É a autonomia alimentar começando no parapeito da sua janela. Espero que este guia tenha sido o fim da sua frustração com o manjericão. Coloque essas dicas em prática hoje mesmo. Salve aquela muda que está murchando e depois volte aqui para me contar o resultado. Eu quero ver fotos dos arbustos gigantes que vocês vão criar. Se você gostou de aprender esses segredos técnicos e quer continuar dominando o cultivo de outras ervas e hortaliças, compartilhe este vídeo com quem também ama cozinhar com ingredientes frescos. Cuide bem da sua terra, respeite o tempo da sua planta e nos vemos no próximo vídeo com mais dicas infalíveis de cultivo.